Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Antiga. Vamos ao vídeo de hoje. A Era dos Mártires. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso amado canal A Palavra de Vida. Esse canal tão abençoado, dedicado à catequese e à formação permanente. Pois é, estamos estudando, né, a Idade Antiga, da história da Igreja, né? A Idade Antiga. E a gente viu, né, nos vídeos passados, a primeira parte, que é a Era da Missão, a Era Apostólica, né? Então a gente viu várias referências lá no Atos dos Apóstolos. E um livro bonito, né, no livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade, nos apresentou, né, esse tema tão importante que é o início da caminhada da igreja, que começou no Pentecostes e aí desenvolveu a missão, né, as primeiras comunidades, a missão de São Paulo, as viagens de São Paulo, não foi? Foi muito rico o nosso estudo, não foi? Se você não assistiu ainda, convido você a procurar na playlist, né, História da Igreja na Idade Antiga, tá bom, gente? Mas aí o vídeo de hoje é um vídeo de introdução que vamos ver, né, a respeito da, da Era dos Mártires. A gente vendo aqui na nossa linha do tempo, a gente vê a parte vermelha, né? Que está escrito assim, ano 64 depois de Cristo. Então inicia a, a Era dos Mártires. Foi quando Nero, o imperador romano, colocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Aí o povo todo se voltou contra os cristãos. O povo já estranhava a maioria dos cristãos, né? O jeito de viver deles. E o livro vai dizer isso para a gente. Agora, com essa suspeita de que foram eles que queimaram Roma, então aí o povo todo começou a perseguir os cristãos. Foi assim que começou, na cidade de Roma, e depois se espalhou por todo o Império Romano. Então, esse período das perseguições, da perseguição romana, né, é chamado de Era dos Mártires. Por isso que está tudo vermelhinho aqui, essa parte do meio, né, vermelho, que representa a era em que os cristãos preferiram morrer do que negar sua fé em Cristo, né? E foi terminar no ano 313 depois de Cristo, quando um imperador romano, Constantino, ele já era diferente. Ele foi amigo da igreja, então ele suspendeu para sempre, com um decreto, né, de edito, decreto de Milão, encerrando a, a perseguição. Tá bom, gente? Então é esse período aí, essa coluna do meio aí vermelha, né? Era dos Mártires, vai ser os vídeos daqui para frente. Tá bom, gente? E vamos continuando aqui no nosso vídeo de hoje. Esse livro, né, Mega Pesquisa, na página 33, podemos ver o mapa do Império Romano. E aí a gente vê, né, que o Império Romano ele se estendeu por todo o litoral, né, do Oceano Mediterrâneo, pegou o norte da África e a Palestina, aquela parte da Ásia Menor. Então esse território todinho foi dominado pelo rei de Roma, que é chamado de César. Então tiveram vários reis, né, vários Césares na história do Império Romano.
Então aí, nesse cenário de domínio político, né, quem mandava no mundo naquele tempo era o imperador romano. E muitas vezes eles se consideravam um deus e todos tinham que adorar ele. Só que aí tinha um grupo, né, que não queria fazer isso, que era os cristãos. Porque para os cristãos, o Deus deles se chama Jesus Cristo. O rei deles é o Senhor Jesus Cristo. Então, aí começou o problema, né? E é isso aí, gente. Vamos conhecer essa época, uma época difícil, porque o Império Romano começou a ver os cristãos como subversivos, ou seja, inimigos do Estado, e aí começou a perseguir eles. Então vamos acompanhar agora no livro, né, do catequista, né, Fé, Vida e Comunidade. Vamos ver o que o livro tem a nos dizer sobre essa época. E vamos para a página 339, que diz assim: As grandes perseguições. A época chamada de grandes perseguições teve início no fim da vida de Paulo, como Pedro morreu martirizado, vítima da perseguição de Nero, mais ou menos por volta do ano 57, né? A causa das perseguições surgiu de maneira doentia de Nero, imperador romano da época. Um grande incêndio provocado por Nero tinha destruído 10 dos 14 bairros de Roma, e o povo estava revoltado, acusando o imperador como culpado desse incêndio. Para se ver livre das acusações do povo, Nero fabricou culpados, entre aspas, né? Apontando os cristãos como culpados, né? Então ele botou culpa nos cristãos do incêndio de Roma. E numa noite do ano 64, promoveu a famosa iluminação humana na cidade, com os cristãos amarrados aos postes, cobertos com pinche, foram acesos durante a festa. Pois é. Então vocês veem, os cristãos foram amarrados em postes e foram ateados fogo. A noite da iluminação humana, olha só. E o povo aplaudindo, porque para o povo acreditou mesmo em Nero que quem botou culpa, quem queimou Roma foi os cristãos. Veja só. Continuando no livro. O fato de os cristãos não se deixarem influenciar pelo paganismo, e principalmente porque achavam em si a universalidade da qual o império se considerava o único possuidor, fizeram surgir um conflito inconciliável, que teria surgido mesmo sem o incêndio de Roma e sem a crueldade de Nero. Não foram só os imperadores romanos que consideraram os cristãos elementos estranhos na sociedade. Foi também o próprio povo. Os cristãos pertenciam às camadas populares. Os cristãos viviam no meio do povo pagão, mas não compartilhavam de sua vida, pois não aprovavam seus divertimentos, seus costumes, contrários à dignidade humana, suas festas indecorosas. Eu lendo outro livro, irmãos e irmãs, eram chamados de Saturnais. E nessas festas aconteciam de tudo mesmo, todo tipo de promiscuidade, né? Acontecia. E os cristãos não queriam fazer mais parte disso. Eles queriam viver a vida nova de Cristo, como Paulo ensinava nas cartas. Então, isso já começou a estranhar, o povo começou a perceber que os cristãos eram diferentes. Eles não queriam mais adorar os deuses do império, né? Não queriam mais participar das festas, já tinham um comportamento diferente. E isso começou a incomodar o povo também, né? Eram, portanto, diferentes no meio do povo.
Por outro lado, havia um certo segredo quanto à prática da religião. Este segredo era criticado pelos pagãos. As reuniões dos cristãos não eram secretas, mas realizadas nas catacumbas, às escondidas, por medo das perseguições, e porque somente os batizados participavam da Eucaristia. Então, porque há uma passagem que Jesus fala no Evangelho que diz: não dê o que é santo aos cães, não jogue suas pérolas aos porcos, porque senão eles vão pisar nas pérolas e vão perseguir vocês. Então Jesus já dá essa orientação no Evangelho. Então o que é sagrado é guardado com respeito, né? Então só participava mesmo da Eucaristia quem era batizado. Então era algo muito sério, muito sério. As coisas de Deus são muito sérias, até hoje, né? Para você poder receber a comunhão, você antes tem que ser batizado, você tem que ter feito a catequese, para depois fazer a sua primeira comunhão, aí sim, você passa a comungar nas missas, né? Nas celebrações. Então você vê como a seriedade já vem desde aquele tempo. Mas o povo não entendia isso. Agora, eles foram celebrar as escondidas nas catacumbas, porque aí já porque o imperador já estava mesmo perseguindo eles, entendeu? Aí eles passaram a celebrar a Eucaristia nas catacumbas, escondidos dos romanos, do povo em geral, porque estavam todos perseguindo eles, né? É isso aí. Então esse é o vídeo de hoje. E tem uma outra parte que vai falar sobre o Evangelho de Marcos. Tá bom, gente? Porque faz parte ainda dessa época, né? E o Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho desse ano 2024, né? Ano B. Então é oportuno que a gente venha conhecer mais o Evangelho de Marcos, que foi escrito mais ou menos nessa época. Então vamos a essa terceira parte do vídeo, que é a parte final desse vídeo. Vamos prestar bem atenção. E no livro A Bíblia em Suas Mãos, um livro muito bom de aprofundamento, lá na página 128, temos a origem, né, do Evangelho de Marcos, a história desse Evangelho. Então vamos prestar bem atenção, né, nessa bonita página de livro aí que eu estou colocando. Vamos ler e vamos comentar, né? Aí está assim, data. Considerando o estilo da obra e em seu conteúdo interno, estudiosos consideram desde cedo ser o primeiro dos 4 evangelhos, que teria sido escrito logo após a morte de Pedro, né, mais ou menos 64 e 67 depois de Cristo, e antes da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, nesse período, né, da morte de Pedro à destruição de Jerusalém, que foi escrito o Evangelho de Marcos. Aí, local e destinatários. A obra não revela grande erudição. O grego é bastante limitado e os latinismos são frequentes. A gente vê lá no capítulo 5, versículo 9, capítulo 6, versículo 27, capítulo 12, versículo 14, versículo 15, capítulo 15, versículo 39. A língua materna do autor deveria ser o hebraico ou o aramaico. Assim, ele tem tudo para ser um judeu cristão, admitindo que ele tenha sido originário de Jerusalém e companheiro de São Pedro. Olha, a crítica estipula a data e a composição da obra entre os anos 65 e 70 em Roma. Por causa do latinismos e da omissão de muitas questões próprias dos judeus, seria uma obra para os romanos,
Aos pagãos de Roma, Marcos mostra quem é o Messias e qual é o verdadeiro caminho do seguimento de Jesus. Viu, gente? Que legal! São Marcos era o secretário de São Pedro. Então, de viva voz, né, ele escreveu tudo o que Pedro sabia a respeito da história e da vida de Jesus. E foi o primeiro evangelho, e foi escrito nessa época, viu, gente? Então, é oportuno a gente lembrar no nosso estudo, né, nessa linha do tempo, o Evangelho de Marcos, quando Marcos escreveu a primeira história, o primeiro texto do Evangelho. Depois desse foi escrita uma outra versão baseada nessa redação de Marcos, o Evangelho segundo Mateus, para os cristãos de origem judaica. Depois o de Lucas e depois, finalmente, o Evangelho segundo João. E todos esses quatro evangelhos, nessas quatro redações, eles foram escritas até o final do século I, né? Século I, tá? É muito bonito, né? Muito interessante, né, gente? É isso aí. Espero que você esteja gostando do nosso estudo, tá? E aí, até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser, né? E vamos continuar acompanhando e conhecendo cada vez mais, né? Essa realidade da era dos mártires. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.